sou a Sheila e este é o Enquanto Isso na Sala de Justiça. Eu queria primeiro pedir desculpa, né, gente? Eu fiquei um tempinho sem gravar, teve umas complicações aqui em casa e teve meu aniversário, né? Eu passei meio que uma semana de inferno astral, com tudo dando errado. Bom, fora isso, vamos aos recados de sempre. Gente, divulguem o canal, peçam para os amiguinhos assinarem, assistam os vídeos, curtam, deem comentários, façam seus likes, entendeu? A gente precisa crescer o nosso canal, porque cada vez mais ele tá vindo com propostas legais, entendeu? Não só o Enquanto Isto, quanto o Vaire, Terceira Edições, quanto Hora do Mito. A gente sempre tenta produzir material legal e eu queria contar com vocês para fazer essa parte, né? Então tá, vamos resumir a galera desses últimos dias, né? Então, bom, tô mudando o computador de lugar, tá, gente? Para poder enxergar melhor. Então, um dos primeiros comentários que eu vou fazer é sobre o Weintraub. O Weintraub se empirulitando, né? Depois que ele foi saído do ministério. E aí ele vai e aceita no Banco Mundial. Como um cara desse que é quase um analfabeto funcional consegue uma vaga dessa, eu não sei, cara. Bom, e além do que, tem toda a coisa de conspiracionismo do governo, né? Que eu nunca vi isso. O próprio governo acha que está sendo vítima de conspiração o tempo todo. Então, o Alan dos Santos, aquela fofura, foge do país pro México, porque claro que ele não ia conseguir a mamata do Weintraub, que é entrar nos Estados Unidos com o diplomático dele, que ele já não tinha mais, mas Brasil. E ele fica falando que existe uma conspiração de 2 juízes do STF, a China, a Coreia, toda uma estrutura para vigiar ele. Cara, você tá se achando demais pro meu gosto, né? Aí você continua no sessão política e belezuras desse país, você tem a Bia Kicis, que vai, faz um putz auê pro Fundeb, né, não sei o que lá, pra depois o tio mandar ela embora. Mandou embora, gente, não mandou nem recado, tchau, você não é mais líder do meu ex-partido ou líder do congresso do governo, acabou. E ela continua assim, ai, ele é tão lindo. É só isso que faltava, né, gente, pelo amor. Bom, aí você tem a sessão hoje, você sabe com quem você está falando, tá cada vez pior, né? O mesmo desembargador lá de Santos, aquele que chamou o guarda de analfabeto, foi pego por uma moradora, né? Sem máscara de novo. E ele mandou ela ir casar e cuidar da vida. Cara, deixa de ser misógino. A vida da mulher é muito mais do que casar. A vida da mulher é muito mais do que você pensa, cara. Acorda, né? E tem mais uma coisa. Você, a hora que viu os guardinha, foi lá e pôs a máscara porque você é uma besta, um covarde e que agora fica dando uma de gostosão. Que nem o cara lá de Valinhos. Ele vai e enfrenta o coitado do motoboy. Coitado não, porque agora o cara tá cheio de seguidor, já ganhou vaquinha, ganhou moto nova. Quem se fudeu foi... Desculpa, quem se ferrou, né, foi o cara do condomínio, que nem era tão chique assim, né, gente? Era um condomínio, vamos e venhamos, que era um condomíniozinho classe média, entendeu? E ele veio botar banca, falar que o outro era preto. Só porque ele tem uma cor de pele diferente, ele deixa de ser humano e ele deixa de ser capaz de conseguir as coisas na vida. E é aí que você se engana, cara. E seu pai vem botar a banca de que você é esquizofrênico? Não, isso é desculpa, cara. Isso é desculpa pra falta de educação, falta de empatia, falta de noção. E, nossa, essa realidade que a gente vive tá cada vez me irritando mais. Tá me deixando cada vez mais injuriada. Aí a gente pode mudar um pouco, né? Vamos falar do mundo. A gente teve enchente na Grécia, matando gente. A gente teve a explosão em Beirute do produto químico, que já matou 200 pessoas. E aí a gente começa a pensar nas responsabilidades dos governos para isso. A gente pensa nas festas nas mansões americanas, que o governador da Califórnia mandou cortar a água e luz do lugar para ver se para com as festinhas. Você tem o festival de motos em Dakota. 250 mil pessoas reunindo sem máscara, com ninguém falando que
com os caras falando que a pandemia não existe, que isso é produto da mídia. Eu adoro, cara. Tinha que trancar tudo isso num país, murar, jogar água dentro pra ver se morre afogado. Quem sabe a gente se livrava dessas coisas no mundo. Põe os terraplanistas, os negadores de pandemia, o Trump, o Bolsonaro, entendeu? Todos eles no mesmo lugar, mura, enche de água. Se sobreviver, bota uma tampa pra ver se morre de uma vez. É a famosa piadinha que a gente tem que fazer e que, putz, ia ser muito legal, cara. Aproveita para todos os políticos corruptos e afins que tem no mundo, não é nem só no Brasil. Falando de tudo isso, tem gente ficando mais pobre, tem gente ficando mais rica. Como assim? Peraí, a pessoa está em crise econômica mundial por conta de uma pandemia e ela enriqueceu. Os ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres. Ou seja, continua tudo na mesma. Isso não quer dizer que existe um novo normal. Desculpa, gente, eu tô na lua desse papo de novo normal. Não existe novo normal. Existe uma volta às atividades feita atropelada, né? Eu falo isso com o marido voltando a trabalhar, sendo de grupo de risco e tendo que ir para a escola, entendeu? Dar aula, porque ele é professor. E aí tem aquela coisa, você não tá, né? Tendo um novo normal. As coisas nunca mais vão ser as mesmas. As coisas vão ter um novo patamar. Não há novo normal. Não existe normal. Que papo é esse de normal? Entendeu? Bom, continuando. A gente vai e continua falando sobre perdas. Perdas de vida. No dia 24 de junho, julho, a gente tinha 2.348.200 pessoas infectadas. Sim, eu estou lendo. Hoje, 10 de agosto, são 3.035.582. Em 17 dias, aumentaram no Brasil quase 690 mil pessoas infectadas. No dia 24, a gente tinha 85 mil mortes, 85.385 pessoas. Hoje, 101.136. 15 mil pessoas a mais em 17 dias. É quase 1.000 pessoas por dia, galera. Que novo normal é esse? Que novo normal é esse que há 20 anos atrás, quando caiu aquele avião da TAM lá em Congonhas e bateu no prédio da TAM e matou 199 pessoas, sendo 187 no avião e 12 no prédio, teve essa comoção social toda. E hoje, quando a gente tem 100 mil, não 200, 100 mil pessoas mortas, ninguém faz nada. Já era pra estar uma revolução na rua, já era pra estar atacando coquetel molotov e destruindo tudo, entendeu? Já era pra estar todo mundo revoltado, em vez de todo mundo no barzinho enchendo a cara, sem máscara, fazendo ajuntamento, tanto no Rio quanto em São Paulo. Cara, Vila Madalena, que me perdoe, mas pra que eu vou pro bar? Ah, eu vou pro bar encontrar meus amigos. Tá, então siga as orientações. Mostrou um pessoal numa reportagem que eu vi aí. Tava os três numa mesinha, sentados, de boa. Pra beber, eles estavam sem máscara. E eles estavam assim, não, a gente passou 3 meses fechado. A gente quer ver os amigos. A gente tá de boa. Né? Aí você fala, ah, Sheila, você tá falando de um negócio de 20 anos atrás. Hoje em dia o avião cairia, teria muito mais morto, né? Então tá, vamos ser mais recente. 17 de janeiro desse ano, do ano que nunca existiu. A gente teve um enchente de deslizamento aqui na região sudeste do Brasil. 70 mortos. Você tem Brumadinho, você tem as tragédias de Minas, com um monte de gente. Todo mundo se abala. E com 100 mil mortos do Covid, ninguém tá nem aí. A Vossa Excelência comemora o título do Palmeiras no Paulistão. Ah, lamento. As pessoas morrem mesmo. Fazer o quê? Todo mundo morre um dia, né? Bom, aí a gente chega na minha parte nova do vídeo. Eu queria muito propor uma coisa para vocês. Eu vi uma iniciativa de um cara
que ele conseguiu, com todo o esforço dele, estudar fora do Brasil. E hoje ele ajuda 36 crianças a estarem numa escola particular, porque ele teve essas oportunidades. Ele estudou em escola pública, ele se danou, ele fez... E aí ele se formou engenheiro químico, já contratado, antes de sair da faculdade, fora do Brasil. A educação muda o mundo. Isso é uma coisa que todos os brasileiros acreditam. 90% dos brasileiros acreditam que se educar, a educação é a única saída para mudar tanto o nosso país quanto o mundo. E aí eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte aqui também, né? Então vamos lá, a gente tem que educar para melhorar. O que vai ser o meu conceito? A gente vai tirar dúvidas, por isso que eu preciso dos comentários de vocês, o que vocês querem aprender, o que vocês querem, acham que a gente tem que ensinar, né? Então, por exemplo, mantendo o tema pandemia. O que é uma doença? Doença é um estado não natural do corpo humano. É um estado onde ele está sob ataque. Essa doença pode ser causada por uma bactéria, por um vírus, ou ser uma doença autoimune. O que quer dizer autoimune? O seu próprio corpo não enxerga que ele está se atacando. Então, auto, de si mesmo, imunidade, né? E aí a gente parte para, que nem eu fiz, aquele vídeo anterior falando de como faz vacina, que vacina não mata feto, gente. Quer dizer, mata pintinho. Desculpa aí, tem um método que mata pintinho. Mas fazer o que, né? Tem que ter algum meio. Eu não conheço um método de produção de vacina vegana, gente. Se vocês souberem, me fala. Existe método de manipulação genética, coisa e tal, mas é muito mais complicado e não serve para todos os casos. Por que um remédio para bactéria não serve para vírus? São organismos completamente diferentes. O vírus, ele é simplesmente uma estrutura que serve para causar doença, porque ele é fora do nosso padrão, ele causa problemas, e se reproduzir. Então ele tem uma capinha, um DNA, reproduz, tem um ciclo de vida, morre. Reproduz o outro, morre. Bactéria já é uma forma de vida um pouco mais complexa. E você precisa de um tratamento mais complexo. Então você precisa de um antibiótico, algo que mate essa bactéria, que não é só uma capinha, ela tem uma estrutura interna. Ela se divide milhões e milhões de vezes, ela causa doença, sim, são as similaridades. O resto é diferente. Então, primeiro passo, a gente está falando de doença, vírus, bactéria, vacina. Olha, 4 temas para dar uma introdução. E se alguém quiser mais esclarecimento, vai pedir no comentário. A gente faz uma pesquisa melhor, a gente amplia isso. E para só de falar, de reclamar de política, só de, sabe, comentar as coisas. Eu acho que comentar para mudar tem que ser nosso foco, tá? E aí eu vou falar mais 2 coisinhas só. Eu queria agradecer todos os meus amigos que estiveram comigo no meu aniversário. Foi muito legal, mesmo com a pandemia, poder reunir os amigos num Meet, né? Todo mundo cantando parabéns, todo mundo feliz de estar me vendo, todo mundo, sabe, comemorando comigo. E me trouxe uma felicidade muito grande, principalmente depois daquela semana que eu falei que eu tive quase que um inferno astral, cara. Não, eu não estou desacreditando no inferno astral, eu estou dizendo que eu nunca tive, né? E eu passei uma semana desanimada, chateada, isolada, triste, sem vontade de fazer nada, tanto que nem vídeo saiu. Vocês estão de prova. E aí, uma das coisas que eu descobri nesse período antes do inferno astral foi a prática zazen, a prática de meditação. E me ajudou pra caramba. Me ajudou a focar, me ajudou a conseguir parar para escrever roteiro, me ajudou a parar para conseguir criar as coisas que eu preciso e fazer as coisas voltarem para um pique. Eu faço prática zazen todo dia? Não, eu ainda não tenho essa disciplina, mas eu chego lá, cara. Eu estou fazendo uma meditação, um mindfulness, uma consciência, o foco. E isso faz diferença. Então, eu queria agradecer vocês terem ficado comigo esses quase 15 minutos de papo. Dizer que eu quero muito que vocês comentem, façam perguntas e vamos educar o mundo, né? Pra quem fica, tchau. Pra quem é amigo, beijinho. Amo vocês.